comportamentos e atitudes bizarramente inexplicáveis. Encontros com o sobrenatural e com seres que não são deste mundo. Mistérios e monstros que aparecem durante a noite. Hoje preparamos um top compilado de vídeos assustadores que você não deve assistir sozinho. Então, já convida aquele parente ou amigo corajoso para te ajudar, porque o susto é inevitável. Esse vídeo é intitulado como O Bebê Possuído. E já que pediram, agora eu vou deixar o link dos vídeos originais aqui na descrição. O vídeo foi postado pelo usuário Chris Buell e ele relata que as imagens foram capturadas por uma câmera noturna que os pais deixam para vigiar os filhos. Na descrição, ele levanta a hipótese de uma possível possessão fantasma. Confesso que eu fiquei com certo medo desse vídeo, principalmente no momento em que o bebê cai do berço. É uma situação bem estranha um bebê nessa idade se equilibrar naquela pequena faixa de madeira do berço, e vendo assim, não consigo ver nenhum indicador de que possa ser uma montagem. O vídeo já passou de 13,5 milhões de visualizações e divide opiniões. E você, acha que é real? Esse vídeo parece muito com as cenas do filme Atividade Paranormal. Uma moça está dormindo quando de repente a porta se abre e algo puxa o seu lençol. Ainda desorientada, por algum motivo desconhecido, a luz se apaga e ela fica sem saber o que fazer. É uma situação bem assustadora. Se esse vídeo for fake, seria uma produção muito boa para poder puxar a porta e os lençóis com algum fio invisível e ainda estourar a luz como se ela tivesse queimado. Outra coisa que parece bem real é a reação da moça. Caso seja fake, posso te garantir que foi muito assustador. Porém, fica a seu critério acreditar se é real ou não. Dois investigadores paranormais bem famosos na China estavam explorando uns locais mais bizarros da região em que eles moram. Um lugar que nada mais é do que um hotel abandonado que possui um passado bem tenebroso. Alguns anos após a sua abertura, um incêndio consumiu parte do hotel, onde acabou levando consigo a vida de muitos dos seus hóspedes que ficaram presos nos quartos. Inconformado com sua perda, um dos homens que havia perdido sua família inteira no desastre retornou ao local, se hospedou e tirou a própria vida em um dos quartos. Quando sua história se espalhou, não demorou para que outra pessoa fizesse o mesmo. Outra e mais outra e mais outra, até que o local se tornou um ponto de destino famoso para as pessoas que desejavam seguir por este caminho. Eventualmente, isso acabou ferindo a popularidade do hotel,
que passou a receber cada vez menos hóspedes, até ficar totalmente abandonado. No vídeo, a dupla de amigos explora o local enquanto fazem uma transmissão ao vivo. Juntos, eles encontram umas coisas bem estranhas. Porém, um deles retorna sozinho para o local e a situação se torna realmente tenebrosa. Assim que ele menciona subir para o segundo andar, as correntes começam a balançar violentamente. 不行这梯子，站！这都鸡巴烂了，这梯子！操你妈的！哎呦！Porém, o que é realmente de arrepiar os cabelos são as pernas suspensas que aparecem balançando por um buraco na parede. E esse é o ponto que fez com que o rapaz saísse correndo de lá. Uma mãe desesperada mandou uma mensagem para essa dupla de investigadores paranormais dizendo que algo errado estava acontecendo com seu filho. I brought you your dinner. Do you want it, sweetie? Segundo a mulher, depois da morte do seu marido, o seu filho passou a se comportar de uma maneira bem estranha. Até que um dia ele simplesmente saiu de casa e sumiu dentro da floresta. Depois de uma semana, com a mãe já tendo acionado seu desaparecimento para a polícia, o seu filho retornou, mas já não era o mesmo. Ela dizia que ele não conversava mais e havia se tornado muito violento. Além disso, algo começou a acontecer com seu corpo, ao ponto dele começar a usar uma máscara para cobrir o seu rosto e praticamente dobrar a sua altura. Confusos, os investigadores decidiram ver o rapaz pessoalmente e foi isso que eles encontraram. I will be here all night. Dude, I gotta talk to you. Okay, come on, go over here. Assim, vendo que eles realmente tinham um caso, os dois espalharam câmeras pela casa e começaram a investigação, que rapidamente fugiu do controle. Depois do primeiro dia, os dois tentaram convencer a mãe a chamar a polícia. Porém, ela quis pensar mais um dia, temendo o que poderia acontecer com seu filho. No entanto, essa decisão acabou custando caro, pois a mulher também desapareceu. Dude, the window! Is this your shirt? Where'd she go? Esse vídeo é bastante aterrorizante, já que ele foi publicado por um canal que não possui o hábito de abordar temas paranormais e assustadores. No entanto,
a família se sentiu pessoalmente atacada quando isso aconteceu. De alguma maneira, uma pessoa apareceu em sua porta apenas poucos minutos antes de dar meia-noite, vestindo uma máscara bem assustadora. A pessoa passa em frente à sua porta por alguns minutos, onde fica tocando a campainha e gritando para chamar a atenção. Durante uma investigação paranormal, 2 irmãos que são youtubers se depararam com um caso bem aterrorizante. Esse fato foi trazido a eles por uma jovem que entrou em contato pedindo ajuda pelo fato das atitudes da sua irmã que estavam fazendo ela ficar cada vez mais aterrorizada. Em seu relato, a jovem diz que sua irmã já morava há muitos anos em outro país, porém ela retornou de uma hora para outra com o rosto coberto de ferimentos e bandagens, alegando que ela havia sofrido um grave acidente e precisava de um local para ficar enquanto se recuperava. No entanto, segundo a jovem, desse dia em diante a sua irmã nunca mais foi a mesma. Para começar, ela já não lembrava quase nada da infância das duas e vivia falando algumas coisas sem sentido algum. Depois de um tempo, a garota percebeu que a irmã invadia seu quarto durante as noites e ficava observando ela, e quando isso não acontecia, essa irmã simplesmente saía e ia lá para fora e ficava ao léu, observando o mato. E quando a garota perguntava o que ela estava fazendo por lá, a irmã simplesmente sorria e a encarava. Durante a investigação, eles espalharam câmeras pela casa que foram capazes de registrar momentos bem aterrorizantes. O fenômeno aconteceu durante a noite, quando um dos guardas avistou o ocorrido. Esse é um vídeo bem estranho, onde mostra um homem atravessando uma grade. A reação dos vigilantes não poderia ser outra. Ficaram estarrecidos por assistir aquela imagem extremamente assustadora, sem qualquer explicação. Mas sem explicação mesmo, é você passar por esse vídeo sem deixar aquele like para mostrar que está gostando do nosso conteúdo de terror. E não esquece de se inscrever no canal para saber em primeira mão quando tem vídeo novo aqui no QG. Esse é um dos vídeos mais perturbadores da internet. Nele, um grupo de investigadores paranormais começam a estudar alguns fenômenos bem recorrentes que ocorreram na antiga propriedade dos Medinas. Uma família com um passado trágico, onde o pai tirou a vida de sua família e de si mesmo dentro daquela casa. Essa residência se mantém até hoje vazia por conta das assombrações que possui, sendo que acredita-se que foram elas que motivaram o homem a cometer os seus crimes. Durante a investigação, eles tentaram se comunicar com os espíritos da casa, que começaram a responder com sussurros e logo após de uma forma mais violenta. Dude, what the fuck? Did you get? Alright, well, what's a question you want to ask? Can you make a sound? Bro. Don't move, don't move, don't move. Em um dos momentos mais bizarros, um dos homens do círculo diz ter sentido uma pressão em suas costas, que rapidamente passou para uma sensação de queimadura. E quando sua camisa é levantada, no exato local onde ele diz ter sentido essa sensação, está realmente um hematoma que lembra bastante uma queimadura. No final, quando eles já estão para sair da casa, eles notam algo na janela que arrepia até as suas almas, já que ao chegarem, eles tinham conferido todos os cantos da casa para se certificar de que não havia ninguém por lá. Em um outro momento, o homem da queimadura retorna para o local, onde ele acaba capturando um movimento de algo ao fundo. There's somebody looking at us. Look in that window. Look in that window. Dude, are you kidding me? Somebody's here. Pretty sure that there's people outside.
And I'm pretty sure this place is freaking haunted. Em um dos casos mais aterrorizantes de sua carreira, uma dupla de investigadores paranormais foi chamada para uma casa onde a garota dizia que havia uma mulher tentando entrar em sua residência durante a noite, com ela até mesmo sendo capaz de filmar um desses momentos. Isso se tornou tão constante que ela simplesmente não estava mais conseguindo dormir direito à noite. Assim, eles decidiram ajudar a garota, indo para lá, tentando entender o que a invasora estava procurando. Porém, quando chegaram lá, a situação ficou muito estranha. Isso porque a garota mudou a sua história, dizendo que já estava tudo certo por lá. Mas pouco tempo foi necessário para perceberem que algo estava fora do normal. Primeiro, porque essa mulher parecia muito mais velha do que a da foto na mensagem. E segundo, porque ela mostrou ter uma boneca de porcelana que a chamava de filha. Explorando a casa, eles perceberam que os quadros estavam vandalizados e a partir desse momento as coisas ficaram ainda mais estranhas. No final, eles descobriram que a mulher era uma paciente de um hospital psiquiátrico que morava naquela casa e que enlouqueceu depois que perdeu a sua família em um acidente de carro. Essa imagem viralizou em todo o mundo e as informações que temos é que o tal objeto metálico prateado foi capturado por um morador da Espanha em meio a um campo. Em seu relato, ele diz que o objeto tinha um design perfeito e estava dentro de uma área privada. Esse foi o local mais próximo que ele conseguiu chegar. O mais curioso é que a foto foi postada logo após vários objetos terem sido avistados no país. Também com outros relatos fazendo a mesma descrição que coincidia com esse objeto. Um usuário disse o seguinte: "Essa é a primeira vez que eu vejo essa fotografia, e parece corresponder à mesma coisa que eu vi enquanto dirigia para o trabalho. Era por volta das 6 da manhã e pude ver esse objeto brilhante de longe. Quando fui chegando mais perto, pude ver que a forma geral desse objeto era um disco, mas parecia estar se movendo muito lentamente no céu. Era incrivelmente brilhante e eu não consegui ver asas ou qualquer tipo de propulsão. Depois de alguns minutos, ele subiu em direção às nuvens. Bizarro e intrigante. Poucas pessoas têm tantos relatos extraterrestres quanto este homem. Este é Stan Romanek. Ele afirma que teve inúmeros encontros alienígenas, incluindo abduções, comunicações telepáticas e até mesmo relações de procriação com os extraterrestres. Essa gravação é uma suposta evidência de um de seus encontros. Segundo ele, nesse dia, ele foi dormir enquanto seu enteado fazia uma festa do pijama com alguns amigos. Foi quando um barulho o acordou. E ao averiguar, ainda meio sonolento, achou que havia alguém correndo nu pela casa. Porém, ao ver as crianças, estavam todas dormindo no andar de cima. Prestes a desistir da busca, achando que foi apenas uma ilusão de sua sonolência, ele avista algo aterrorizante atrás da porta. Uma criatura de pele cinza, olhos escuros, com a característica típica alienígena a qual estamos habituados. Após a análise de inúmeros especialistas,
O veredito continua em aberto em respeito à autenticidade do vídeo. Mas e você? O que acha? Seria real ou fake? Você decide. Você já ouviu falar da Pedra Hipátia? Uma misteriosa rocha egípcia que contém compostos microminerais não encontrados na Terra e também em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Em outras palavras, ninguém sabe exatamente como ou onde essa rocha foi formada, tornando-a basicamente uma rocha alienígena. Só que se a resposta que você queria ouvir é que essa pedra teria algum superpoder, assim como a kryptonita, sinto lhe informar, mas esse não é o caso. Porém, há pouco tempo atrás, um vídeo muito estranho surgiu na internet, mostrando outra rocha egípcia muito estranha. Só que dessa vez com características no mínimo curiosas. Se isso pode ser considerado um poder, é você quem vai me dizer. Nas imagens, podemos ver algumas das propriedades estranhas que essa rocha possui. No vídeo, um homem segura um papel com a data atual para demonstrar algum tipo de autenticidade. Quando ele coloca a rocha ao lado de uma garrafa de água, ela fica vermelha. Como se não pudesse piorar, temos outras gravações ainda mais estranhas. Ao colocar uma garrafa de Coca-Cola lado a lado com a rocha, ela simplesmente explode sem maiores explicações. E ainda mais, em outros vídeos, um outro tipo de rocha também é gravado apresentando propriedades estranhas. Quando esses vídeos foram postados na internet, juntamente com os milhões de views, milhares de especulações foram geradas. A maioria das pessoas permanecem incrédulas, sem saber o que realmente está acontecendo aqui. Até então, temos um único elemento misterioso que pode apresentar uma explicação mais plausível para todos esses acontecimentos estranhos que vimos. E ele é o Mercúrio Vermelho. Se você não conhece, o Mercúrio Vermelho não é exatamente a mesma coisa que o Mercúrio comum ao qual estamos habituados. Suas origens são obscuras e as evidências que temos dele podem ser encontradas nos trabalhos do alquimista e filósofo medieval J.B. Hayyan, onde ele escreve que os elixires mais preciosos já criados na Terra foram escondidos nas pirâmides e em outros povoados das antigas culturas. Acredita-se que esse elixir, conhecido como Mercúrio Vermelho, tinha poderes especiais de cura e muito mais. Acha que tudo isso não é estranho o suficiente? É agora que as coisas realmente começam a ficar interessantes. Em julho de 2020, outros vídeos do gênero foram postados, mostrando uma suposta rocha egípcia que podia fazer coisas igualmente estranhas. Ela fervia água, interferia em dispositivos elétricos e não tinha absolutamente nenhum reflexo no espelho. Como complemento, também temos esse vídeo, onde uma quantidade de mercúrio vermelho é colocada em um prato
e não podemos ver o seu reflexo. E quando aproximam um alho daquele líquido, ele é rapidamente repelido, entre inúmeras outras coisas. Para tirar a prova, outros vídeos mostram que o mercúrio comum não se comporta assim. Em outras palavras, seja qual for a substância, ela parece mercúrio, mas é algo completamente diferente. Seria tudo isso real ou montagens muito bem feitas? O que realmente está acontecendo aqui? Qual a sua opinião? Você decide. E se você gostou dessa seleção sinistra e bizarra, vai adorar essa outra lista com vídeos assustadores que ninguém consegue explicar. Não assista sozinho. Mas você que manda. Quem avisa, amigo é. Um grande abraço e é nóis!